Você pensa, analisa, calcula, mas lá no fundo a dúvida persiste. Você sente que por mais que estude, sua decisão não vibra certeza. É porque você está tentando decidir com a mente, quando quem precisa decidir é o campo. Bob Proctor sabia disso, e por isso, antes de qualquer movimento financeiro, ele não buscava mais informações. Ele não perguntava aos outros. Ele entrava em gratidão, não uma gratidão emotiva, não uma gratidão espiritualizada, mas uma gratidão estratégica, deliberada, silenciosa. Ele sabia que quando você vibra gratidão antes de escolher, você reorienta seu campo para um lugar onde a dúvida não sobrevive. A dúvida é o eco da frequência errada. Ela só existe onde o campo está desalinhado. Mas quando você honra o momento, quando você agradece antes da resposta, quando você vibra como quem já confia, o campo muda, o ruído desaparece e a decisão certa não precisa ser pensada, ela surge. Neste vídeo, você vai aprender o ritual vibracional que Bob usava para transformar dúvida em direção, ansiedade em coerência, pressão em poder silencioso. Você não precisa mais tentar acertar, você só precisa vibrar como quem já sabe. Parte 1. A gratidão, que decide como redirecionar o campo antes da escolha. Você já parou diante de uma decisão financeira e sentiu como se estivesse cercado por neblina? Você pensa, calcula, avalia, consulta planilhas, ouve conselhos, pesa prós e contras, e mesmo assim sente um vazio, como se algo estivesse fora de lugar, como se no fundo nenhuma opção realmente vibrasse certo. Bob Proctor dizia que esse momento, onde a dúvida reina apesar de toda lógica, é o reflexo de uma desconexão vibracional. A decisão já existe em outra frequência. Segundo Bob, o problema não está na escolha, está no campo em que ela está sendo feita. Você pode ter todas as informações, mas se estiver vibrando medo, pressão ou desconfiança, você estará tentando decidir fora da linha do seu futuro mais próspero. A decisão certa não precisa ser buscada. Ela precisa ser sintonizada. E para sintonizar, ele usava uma prática pouco conhecida, uma forma de gratidão estratégica, direcionada, intencional. A gratidão que precede a escolha. No imaginário coletivo, gratidão está ligada ao depois. Você agradece por algo bom que aconteceu, ou por algo que já está dando certo. Mas Bob virou essa lógica do avesso. Ele dizia, a gratidão mais poderosa é aquela que vem antes da resposta, antes da certeza, antes do movimento. Porque nesse momento, a gratidão não é reação, é preparação energética. O erro mais comum, decidir com a mente e não com o campo. A maioria das decisões financeiras é tomada assim, racionalização excessiva, consulta a fontes externas, busca por garantia e, por fim, uma decisão que alivia temporariamente, mas deixa um rastro de dúvida. Sabe por quê? Porque você tomou a decisão a partir da frequência da confusão. Bob dizia que o campo sempre responde ao estado que o originou. Se você decide a partir da escassez, você confirma o ciclo da limitação. O que é gratidão estratégica? É o uso consciente da gratidão como ferramenta vibracional prévia à tomada de decisão. Funciona como um ajuste de lente. Você não muda o que está fora. Você muda como vê, sente e vibra sobre aquilo. A gratidão estratégica não é sentimental. Ela é geométrica, direcional. Ela reorganiza a estrutura energética ao redor de uma situação. E quando o campo muda, o que parecia confuso torna-se claro. O que parecia arriscado torna-se neutro. E a decisão certa começa a se apresentar sem esforço. Bob Proctor e o ritual invisível. Antes de grandes decisões. Pouca gente sabe disso, mas antes de assinar contratos,
realizar investimentos ou escolher caminhos profissionais importantes, Bob sempre fazia um breve isolamento. Não para meditar, não para racionalizar, mas para entrar em estado de apreciação deliberada. Ele usava frases como: "Obrigado por este momento de escolha, me dar a chance de me alinhar com meu propósito. Obrigado porque esta dúvida está aqui para me mostrar onde ainda não confio. Obrigado por esta oportunidade de revelar quem eu estou pronto para ser." Essas frases não tinham a intenção de resolver nada. Elas tinham a intenção de reorientar a vibração. O que acontece no campo? Quando você faz isso, quando você agradece antes da escolha, você envia um sinal ao universo: estou vibrando como quem já confia. E o universo, que não responde a pedidos, mas a frequências, reorganiza o ambiente ao redor dessa nova vibração. Portas se abrem, alinhamentos se formam, soluções antes invisíveis emergem. A dúvida silencia. Exercício da parte 1. Ritual de reorientação financeira. Faça isso antes de qualquer decisão importante. 1. Sente-se em silêncio por 3 minutos. 2. Coloque a mão sobre o coração e feche os olhos. 3. Respire lentamente e repita a seguinte frase: "Obrigado, universo, porque esta decisão já foi resolvida no campo da abundância." 4. Escreva em seu caderno 3 gratidões pelo processo e não pelo resultado. "O sou grato por estar consciente da minha vibração. O sou grato por poder escolher com alinhamento. O sou grato porque essa decisão me mostra onde estou evoluindo." 5. Sinta o corpo. Se houver leveza, avance. Se houver peso, repita o processo no dia seguinte. O objetivo aqui não é apressar a resposta, é alinhar a vibração até que a resposta seja inevitável. Comente agora: "Eu escolho a partir do campo da clareza." Escreva como quem ancora. Essa frase não é para o vídeo, é para o seu subconsciente. Ela é o primeiro passo de uma nova identidade decisora. Bob Proctor ensinava que a dúvida só persiste quando você tenta decidir com uma vibração que ainda está em desequilíbrio. Mas a gratidão, quando usada antes com consciência, reorienta seu campo para que a decisão certa não seja uma aposta, mas um reflexo. Você não precisa de mais informação, você precisa de mais coerência vibracional. E a gratidão estratégica é a ferramenta invisível que transforma decisões financeiras em pontos de manifestação coerente com a abundância. Parte 2. A gratidão que interrompe o ciclo da escassez e ativa sua identidade financeira elevada. A maior parte das decisões financeiras que as pessoas tomam não vem de clareza. Vem de um lugar escondido, condicionado, ancestral. É por isso que tantas escolhas financeiras parecem corretas, mas resultam em estagnação, arrependimento ou autossabotagem. E Bob Proctor dizia com absoluta precisão: não é a decisão em si que determina o resultado. É a vibração da identidade que toma a decisão. O ciclo da decisão por escassez. Imagine esse padrão vibracional que repete: 1. Você recebe uma oportunidade. 2. Sente um impulso, mas hesita. 3. Avalia racionalmente, mas com medo de errar. 4. Decide por segurança. 5. O resultado é medíocre. 6. Reforça-se o padrão. É melhor não arriscar. Esse é o loop da decisão por escassez. Ele não acontece porque você não sabe o que fazer. Ele acontece porque você está vibrando como alguém que não se reconhece como abundante. A identidade financeira escondida. Você não decide apenas com a mente. Você decide com a sua identidade energética. E essa identidade é formada por memórias financeiras inconscientes, crenças herdadas, emoções não processadas ligadas a dinheiro, vibrações que você sustenta repetidamente sem perceber. A cada escolha, o campo pergunta: quem está decidindo agora, a versão escassa ou a versão alinhada? Gratidão estratégica.
como interrupção vibracional. Aqui está o ponto inédito. A gratidão, quando aplicada com intenção antes da escolha, atua como uma interrupção energética no padrão automático da escassez. Ela quebra o circuito do medo e substitui a dúvida por presença, a hesitação por conexão, a urgência por visão. Bob Proctor fazia isso o tempo todo. Em vez de responder imediatamente a uma decisão, ele entrava em apreciação pelo que o momento representava. E essa simples mudança de foco realinhava sua identidade com o eu abundante. Exemplo real de aplicação. O caso do projeto que não parecia certo. Em uma entrevista pouco conhecida, Bob relatou que recebeu uma proposta de negócio milionária. Todos os números faziam sentido. Os envolvidos eram confiáveis. O potencial era alto. Mas havia algo travando. Ele disse: minha mente dizia sim, meu corpo dizia sim, mas o meu campo estava silencioso. Então ele fez o que sempre fazia. Sentou, respirou e agradeceu. Mas ele não agradeceu pela proposta. Ele agradeceu pela oportunidade de se observar diante da proposta. E foi nesse espaço que ele percebeu: eu não quero esse projeto. Eu quero o que ele representa e posso manifestar de outra forma. Essa clareza só veio porque ele interrompeu o padrão de resposta automática com gratidão estratégica. A gratidão como instrumento de atualização de identidade. Quando você entra em estado de gratidão antes da decisão, você está dizendo ao universo e ao seu subconsciente: eu escolho a partir de uma nova versão de mim. Você está afirmando vibracionalmente que já não é mais refém do medo. Já não está decidindo para evitar perdas. Já se reconhece como alguém capaz de prosperar com leveza. E o universo responde com a frequência que você sustenta. Não com o que você deseja, mas com quem você se tornou vibracionalmente. Exercício da parte 2. A atualização da identidade vibracional. Faça este exercício sempre que perceber que está decidindo com dúvida ou medo. 1. Pegue papel e caneta. 2. Escreva no topo: quem está decidindo agora? 3. Responda com sinceridade: o é o eu que quer garantir controle? O é o eu que quer provar algo? O é o eu que tem medo de errar de novo? 4. Depois escreva: quem eu escolho ser ao decidir? E responda: o sou o eu que confia no invisível. O sou o eu que toma decisões alinhadas com o fluxo. O sou o eu que sente o sim antes de pensar nele. 5. Por fim, escreva 3 vezes: obrigado, universo, por esta escolha revelar minha verdadeira identidade vibracional. Esse ritual é simples, mas poderoso, porque desloca você do modo escasso para o modo criador. Comente agora: minhas decisões revelam quem eu estou pronto para ser. Não é só uma frase, é um código vibracional de atualização de identidade. Use essa frase toda vez que estiver prestes a responder a uma situação com dúvida. O que muda? Quando a gratidão redefine. Quem decide você vai começar a notar que você leva menos tempo para decidir, mas decide com mais certeza. O corpo se alinha com a resposta. Você percebe a diferença entre impulso emocional e intuição real. Você começa a dizer mais não com paz. E quando diz sim, é como se tudo já estivesse pronto, porque o campo já reconhece a versão de você que está decidindo. Bob Proctor não tomava decisões rápidas por pressa. Ele tomava decisões rápidas porque já tinha alinhado sua identidade com aquilo que desejava receber. E isso é o que você também pode fazer. Você não precisa mais decidir como quem ainda está se provando. Você pode escolher como quem já é. E a gratidão, aplicada estrategicamente antes da escolha, não é apenas uma prática energética. Ela é o despertar vibracional da sua nova identidade financeira. Na parte 3, vamos explorar como a gratidão estratégica condiciona o campo para antecipar decisões acertadas,
tornando o seu corpo e sua intuição aliados da sua expansão financeira. Parte 3. Gratidão antecipatória. Como sintonizar o campo? Para que as decisões certas venham até você. Você já viveu aquele momento em que uma resposta chegou antes da pergunta? Ou aquela certeza que surgiu sem explicação racional, mas que se provou certeira? Esse é o fenômeno que Bob Proctor chamava de sabedoria antecipatória do campo. E o que poucos sabem é que ele desencadeava esse estado com gratidão. Mas não qualquer gratidão, uma gratidão estratégica e condicionada. Uma vibração mantida com tanta coerência que transformava o corpo num radar financeiro quântico. A gratidão não só reage, ela instrui o campo. A maioria ainda vê a gratidão como resposta a algo bom. Mas Bob ensinava que a gratidão não é um final, é um início. Gratidão direcionada educa o campo. Quando você pratica gratidão todos os dias por decisões certas, antes mesmo de tê-las feito, você começa a construir um caminho vibracional que antecede o erro, previne desvios e sintoniza a escolha exata. O corpo aprende a reconhecer o sim e o não. Você já sentiu seu corpo dizer não, mesmo quando sua mente dizia sim? Ou já teve um desconforto inexplicável antes de fechar um negócio e só entendeu depois que era um alerta? Bob acreditava que o corpo responde antes da mente, mas só quando treinado vibracionalmente. E o treino mais poderoso que ele conhecia era a gratidão antecipada por decisões bem tomadas. Ele agradecia todos os dias por escolhas que ainda nem haviam sido feitas. Exemplo: obrigado, universo, porque minhas decisões são guiadas pela vibração da clareza. Obrigado, porque minhas ações financeiras estão em perfeita sintonia com minha expansão. Obrigado, porque minha intuição me revela o que a lógica ainda não vê. Essas declarações, repetidas em ciclos, treinavam o corpo para reconhecer a coerência. O que acontece no campo com esse treinamento? Gratidão antecipada cria memória vibracional. Você está dizendo ao campo: esta vibração é familiar. Este é o meu novo normal. Este é o meu código de alinhamento. Com o tempo, seu corpo começa a emitir e reconhecer sinais com mais clareza, e então as decisões certas parecem óbvias. Os sinais chegam antes dos dilemas. A pressa desaparece. E o sentimento de "isso é o caminho" se torna habitual. Intuição financeira não é dom, é coerência treinada. Bob dizia que intuição não é mística, é um reflexo da coerência vibracional acumulada. Quanto mais você agradece pelas escolhas certas antes mesmo de fazê-las, mais você forma caminhos neurais e vibracionais que criam previsibilidade. A intuição não surge do acaso, ela surge da repetição vibracional coerente. O ritual vibracional de gratidão antecipada, método de 7 dias. Durante 7 dias, faça o seguinte exercício. 1. Ao acordar, repita esta frase 11 vezes em voz baixa. Obrigado, universo, por cada decisão acertada que me trouxe até aqui. 2. Depois, escreva 3 frases de gratidão por decisões que você ainda vai tomar. Obrigado por eu saber dizer não quando necessário. Obrigado por eu reconhecer o momento certo de agir. Obrigado porque meu campo me guia com precisão. 3. Feche os olhos e sinta por 3 minutos como seria viver um dia inteiro sem hesitação. Deixe essa emoção tomar o corpo. Esse é o treinamento de sintonização. Ele não antecipa o futuro. Ele sintoniza você com a versão que já escolheu certo. O papel da gratidão na neuroquímica das decisões. Estudos mostram que estados de gratidão ativam o córtex pré-frontal, responsável por decisões conscientes, o sistema límbico, emocional, e o nervo vago, ligado à sensação de confiança e conexão. Ou seja, a gratidão altera a química da percepção,
Bob entendia isso intuitivamente. Ele sabia que, ao agradecer, o cérebro e o campo entravam em estado de permissão. E quando você está em permissão, a decisão certa não precisa ser forçada. Ela flui. Comente agora: eu sou guiado por um campo treinado pela gratidão. Essa frase é um código vibracional. Ela diz ao seu corpo: você já sabe o caminho. Agora confie e sinta. Use essa frase antes de cada decisão que envolva dinheiro, expansão, risco ou crescimento. O estado de decisão antes da decisão. Esse é o estado onde Bob operava a maior parte do tempo. Ele não esperava a oportunidade aparecer para decidir. Ele vibrava como quem já havia decidido certo. E por isso, as oportunidades certas vinham preparadas para o seu campo. Essa é a verdadeira inteligência vibracional. E ela começa com a prática da gratidão antes, não depois. Você não precisa mais tentar adivinhar o que fazer. Você pode começar a ser treinado pelo seu próprio campo. E isso começa com um simples ajuste: agradecer pelas decisões certas antes de precisar delas. Porque o universo não responde à sua dúvida. Ele responde à vibração que você repete com convicção. Bob Proctor sabia disso. E por isso, suas decisões pareciam intuitivas demais. Na verdade, elas eram treinadas. E agora você também pode fazer isso. Gratidão, repetição, sintonia, previsibilidade. Parte 4. A desprogramação da dúvida. Como usar gratidão para dissolver o medo financeiro herdado e criar um novo ciclo de escolhas elevadas. A maioria das pessoas acredita que suas decisões financeiras são racionais, que escolhem baseadas em dados, metas ou planejamento. Mas Bob Proctor sabia a verdade por trás da superfície. A decisão que você chama de racional é apenas a repetição da vibração com a qual você cresceu. A sua relação com dinheiro, escolhas, expansão e até com o erro não nasceu agora. Ela foi herdada vibracionalmente. E sem perceber, você pode estar tentando construir riqueza com os mesmos códigos de medo que um dia serviram à sobrevivência da sua família. O campo herdado. Quando a dúvida não é sua, imagine o seguinte: você está prestes a tomar uma decisão importante. Sua mente diz, vai. Mas algo trava. Você hesita, não dorme bem, sente ansiedade. A dúvida aparece e você acha que é prudência, mas não é. É eco vibracional. Você está carregando o peso de uma memória que nem é sua. É da sua mãe, que teve medo de empreender. É do seu pai, que perdeu tudo no passado. É do seu avô, que dizia, rico só vence se for desonesto. É da sua infância, onde qualquer risco era sinônimo de perigo. Esse é o campo financeiro herdado. O ciclo da dúvida herdada. Veja como esse padrão opera. 1. Você se anima com uma nova possibilidade. 2. Vem um mas silencioso. 3. A mente justifica com frases como o não é o momento certo, o e se não der certo, o e se for como da última vez. 4. Você recua. 5. Se convence de que não era para ser. 6. Sente alívio temporário e frustração contínua. Esse ciclo, quando não interrompido, vira identidade. Você não diz mais, tive medo. Você diz, eu sou assim mesmo. E isso bloqueia toda manifestação coerente. Desde que tu de gratidão estratégica como ferramenta de desprogramação. E aqui entra o segredo pouco conhecido que Bob usava. A gratidão, quando aplicada deliberadamente a memórias emocionais, não apenas alinha, ela desativa o código herdado. A energia que você honra com gratidão, você cura. A energia que você ignora, você repete. Ao agradecer por aquilo que te causou dor, dúvida ou bloqueio, você está dizendo ao campo, eu já entendi. Não preciso mais disso para evoluir. Pode liberar. Pode abrir espaço para algo novo. Reprogramação. Consciente. Gratidão pelo medo.
Bob Proctor tinha um hábito pouco conhecido. Ele escrevia cartas de gratidão, não para pessoas, mas para experiências que o haviam travado. Ele dizia: obrigado, medo, por me mostrar onde eu ainda não confiava. Obrigado, dúvida, por me ensinar que o problema nunca foi a escolha, mas quem eu era ao escolher. Obrigado, insegurança, por me mostrar a urgência de curar minha imagem interna. Essas frases não são poéticas. Elas são comandos de desprogramação, porque a energia que é vista com gratidão se dissolve. O ritual da gratidão transmutadora, 7 dias de liberação. Durante os próximos 7 dias, 1. Ao acordar, respire fundo 3 vezes. 2. Em seu caderno, escreva a seguinte frase: hoje eu agradeço ao padrão financeiro que tentei negar. Ele já cumpriu seu papel. 3. Escolha um episódio do seu passado ligado a dinheiro, medo ou dúvida. 4. Escreva uma pequena carta de gratidão para essa memória. Exemplo: obrigado, episódio de falência, porque você me mostrou que mesmo no fundo do poço, eu ainda estava vivo. Você me ensinou que segurança verdadeira nunca está no saldo, mas no meu centro. 5. Ao final, repita em voz baixa: está liberado, está encerrado, estou pronto para o novo. Esse ritual não é sobre relembrar a dor, é sobre redirecionar a memória no campo, neurociência e reconexão emocional. Quando você visita uma memória com emoção positiva, gratidão, o cérebro reescreve a rota neural associada a ela. Isso significa que depois de repetir esse ritual, quando situações parecidas surgirem, você não sentirá o mesmo bloqueio. Você sentirá espaço, clareza, escolha. Comente agora: agradeço ao que me travou, libero o que não é mais meu. Essa frase ativa o seu sistema de liberação energética. Ela sinaliza ao campo que você está pronto para deixar a repetição e entrar na criação. O ciclo elevado de escolha. Depois da liberação, nasce um novo ciclo. Você recebe uma oportunidade. Sente o corpo mais leve. A dúvida aparece, mas agora tem nome e origem. Você reconhece, respira, agradece e escolhe como quem sabe que pode. Esse é o novo ciclo vibracional. Ele não nasce da força, ele nasce da liberdade energética. Você não precisa mais fugir da dúvida. Você pode agora olhar para ela com gratidão, como um mestre antigo que já ensinou o que tinha que ensinar. Bob Proctor não evitava os próprios bloqueios, ele os iluminava e os dissolvia com reconhecimento vibracional. Agora, você pode fazer o mesmo. Agradecer pelo medo, agradecer pela trava e, com isso, encerrar ciclos que já duraram tempo demais. Porque a abundância não entra quando você pede. Ela entra quando você libera o que ocupava o espaço. Parte 5. O campo que decide por você. Como criar uma atmosfera de clareza permanente com gratidão estratégica diária. Bob Proctor dizia: chega um ponto da jornada em que você não decide mais com esforço. Você apenas reconhece o que já está vibrando em coerência com você. Esse ponto não é um privilégio dos iluminados. É o resultado direto de um campo entrenado pela prática vibracional contínua. E a ferramenta mais eficaz para isso, como Bob aplicava todos os dias, é a gratidão estratégica, praticada com constância, não como emoção, mas como direção. Quando o campo já está decidindo por você, imagine viver num estado em que o que não te serve mais simplesmente não te atrai. O que é coerente com sua abundância surge com leveza. As decisões não são uma luta, são reconhecimento vibracional. Esse estado existe, é real, é onde Bob Proctor vivia e onde você pode começar a viver. Mas ele não surge da pressa. Surge da construção diária de uma atmosfera vibracional coerente, atmosfera vibracional. O campo
que se antecipou à sua escolha. Você não é apenas corpo, mente e intenção. Você é campo. Esse campo, quando impregnado com gratidão estratégica todos os dias, começa a assumir o comando. Ele se torna um GPS energético invisível e tudo o que não estiver ressoando com a sua nova frequência simplesmente não se sustenta perto de você. Pessoas desalinhadas se afastam. Propostas que não condizem com sua integridade vibracional se anulam. Oportunidades começam a surgir no exato momento em que você está pronto para recebê-las. Como isso acontece? Porque o campo se torna mais forte que os seus padrões antigos. Você treinou tanto a gratidão direcionada que sua frequência de decisão já foi definida antes do dilema aparecer. Não é a mente que decide, é o campo que já reconhece. Esse é o verdadeiro fim da dúvida. Ela não desaparece porque você a venceu. Ela desaparece porque você não vibra mais no mesmo território que ela habita. A gratidão, como base da atmosfera decisora. A atmosfera vibracional é composta por emoções que você repete, pensamentos que você sustenta, crenças que você reforça e rituais que você pratica com intenção. Quando a gratidão vira um ritual diário de alinhamento estratégico, ela ocupa o centro da sua identidade energética e começa a moldar decisões mesmo antes que elas surjam. O ritual diário de atmosfera estratégica. Esse é o ritual que Bob praticava com variações, mas com o mesmo propósito: colocar o campo vibracional em estado de prontidão coerente. Durante 21 dias seguidos, faça isso ao acordar. 1. Sente-se com o corpo ereto e pés tocando o chão. 2. Coloque a mão sobre o peito e respire 7 vezes profundamente. 3. Diga em voz baixa: gratidão pelo que já está me esperando em perfeita sintonia. 4. Em seu caderno, escreva a mesma frase 11 vezes. Eu permito que meu campo escolha por mim com clareza e poder. 5. Em seguida, feche os olhos e visualize. O você tomando uma decisão sem hesitação. O você sentindo o corpo leve, a mente quieta, o coração confiante. O você percebendo a realidade, responder positivamente à sua vibração. Essa imagem mental não é imaginação. É um molde que será reconhecido pelo campo, se repetido com consistência. CTA estratégico. Comente agora: minha atmosfera já escolhe por mim, a clareza é meu estado natural. Essa frase ancora seu novo padrão de autoridade vibracional silenciosa. Ela comunica ao universo que você não escolhe mais pela ausência. Você permite que o campo manifeste o que já é seu por sintonia. O ciclo, que nunca se encerra. A beleza da gratidão estratégica é que ela não precisa de motivo. Ela se transforma no próprio motivo. Você agradece pelo que virá. O campo responde com mais clareza. Você age com mais confiança. O universo entrega com mais precisão. E você agradece novamente. Esse é o loop da soberania vibracional. O que a ciência diz sobre isso? Estudos em neurociência e física quântica mostram que a repetição de estados emocionais intencionais modifica a estrutura neural. A coerência cardíaca, associada à gratidão, cria padrões harmônicos de frequência. O cérebro começa a operar em ondas mais organizadas, favorecendo decisões intuitivas e assertivas. Ou seja, o que você treina como vibração vira realidade física, comportamental e perceptiva. Você não precisa mais buscar certeza. Você pode viver como quem já a sustenta. Bob Proctor não nasceu com intuição afiada. Ele criou um campo que reconhecia a verdade antes que ela precisasse ser provada. E agora você também pode. Você aprendeu que dúvida é falta de alinhamento, que gratidão antes da decisão muda tudo, que o campo pode ser treinado, que o corpo sente a resposta primeiro, que a atmosfera vibracional é o verdadeiro poder silencioso de escolha. Agora, só resta viver isso, praticar.
sustentar e assistir a vida responder à vibração que você já se tornou. Você chegou até aqui e isso significa que algo dentro de você já decidiu. Talvez ainda não com palavras, talvez ainda não com um plano, mas seu campo já está falando mais alto que seus medos. Agora você sabe, a dúvida não nasce da falta de opções, ela nasce da falta de alinhamento. E o alinhamento não vem da lógica, vem da vibração. Bob Proctor viveu a verdade que poucos têm coragem de sustentar. Quem vive em gratidão decide antes da pergunta. Não porque pressente, mas porque já construiu uma atmosfera que só aceita coerência. Você não precisa mais pensar tanto. Você só precisa habitar o seu campo com presença. Feche os olhos agora, respire, sinta. Como seria viver sem precisar adivinhar, sem precisar forçar, sem precisar acertar, apenas reconhecendo com confiança o que já é seu. Porque quando o campo está claro, a resposta não vem, ela aparece. Chamada final, ativação do campo. Comente agora. A clareza vive em mim. Eu permito que meu campo decida. Curta este vídeo para selar energeticamente essa frequência. Compartilhe com alguém que ainda confunde pensamento com verdade. E salve este conteúdo, porque sempre que revisitar, ele vai vibrar com você num novo nível. Encerramento vibracional. Você não precisa mais pedir sinais. Você é o sinal. Você é o espaço. Você é a vibração silenciosa da escolha certa. Agora caminhe como quem já sabe. Sustente como quem já é. E receba como quem nunca mais precisará duvidar. Inscreva-se no canal Energia da Riqueza. Ative o sino para continuar essa jornada vibracional, porque aqui você não só ouve palavras, você ativa frequências.